há mais de 2 décadas e com a sua estrutura mantida em sistema de voluntariado, sendo reconhecido pelo Governo Nacional com o título de Utilidade Pública Federal desde 1998. Agradecemos a oportunidade cedida pelo Cataratas JL Shopping e toda a dedicação dos seus colaboradores para estarmos aqui hoje. Agradecemos ainda os nossos patrocinadores, Portato Italian Fast Food, Flora Park Floricultura e Gráfica Diniz, e as instituições parceiras neste evento, Apex, Discernimento, Editares, CAEC e demais instituições conscienciocêntricas aqui representadas. Solicitamos a todos os presentes que preencham a ficha de cadastro recebida na agenda institucional e a coloquem na caixa, na mesa de assinatura ali, para participarem do sorteio, que serão sorteados um arranjo de flores, o livro Projeções da Consciência e o tratado Projeciologia. Ambos estão autografados pelo autor aqui presente, o médico e pesquisador professor Valdo Vieira. Queremos informar também que esta palestra está sendo transmitida online através do site da Apex, www.apexinternacional.org, e que nós já temos conectados mais de 5 estados brasileiros. Hoje, teremos a palestra pública com o tema Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Com o professor Marcelo Silva, que é economista, mestrando em administração pela Universidade Federal do Paraná e coordenador geral do IIPC desde 2006. Teremos 2 microfones para que todos sintam-se à vontade de tirarem as suas dúvidas no decorrer das explanações. Esses microfones ficarão aqui nos pedestais e se alguém tiver necessidade que os nossos voluntários levem o microfone até você, é só levantar a mão. Gostamos neste momento de convidar o professor Marcelo Silva para proferir a sua palestra. Boa noite a todos. Gostaria novamente de agradecer a presença de vocês. É com grande satisfação que a gente vê num sábado à noite, um sábado chuvoso, tantas pessoas saírem das suas casas e virem para cá. E algum motivo vocês tiveram vir aqui. E a gente vai procurar fazer um recorte dentro dessa ciência que é a projeciologia, para trazer alguns aspectos que possam fazê-los refletir e questionar o tipo de vivência, experiência, o fenômeno que vocês tiveram. É uma ciência muito ampla, há muita coisa a ser estudada e aqui não daria para a gente esgotar o tema como um todo. Então, vamos estar trazendo alguns aspectos, mas eu gostaria de deixar aberto a todos vocês que, querendo participar, ou venham ao microfone, quem não quiser vir ao microfone, levanta a mão, fala com voz alta, a gente vai estar atendendo todas as perguntas e questionamentos, tá? Não vamos deixar um período no final para a pergunta, mas à medida que vocês quiserem interagir, já pode ir fazendo os seus questionamentos. A ideia é criar esse ambiente de interação bem positivo para que a gente possa somar ideias, tá? Lembrando que nós estamos passando isso para o Brasil e para o mundo, então nós também vamos estar respondendo perguntas dos nossos palestrantes, né, as pessoas que vão estar à distância nos assistindo, e agradeço a presença e vamos começar aqui o nosso tema. Então a pergunta que nós fizemos foi: você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Acho que muitos devem ter visto os nossos outdoors. Nós colocamos uma divulgação extensa na cidade, distribuímos panfletos, as pessoas convidaram uns aos outros, quem viu aqui no shopping e se questionou: será que eu já tive essa sensação de estar fora do meu corpo? Então essa é uma pergunta que faz pensar, que faz refletir. Antes de iniciarmos o tema, eu gostaria de perguntar: quem está vendo pela primeira vez? Quem está tendo contato com a conscienciologia a primeira vez, poderia levantar a mão, por favor? Tá. Então é um número bem significativo. Então a todos vocês que estão chegando a ter contato com essa ciência pela primeira vez, se sintam à vontade. Qualquer termo que é utilizado, algum termo novo, algum neologismo, como é uma ciência, e vocês não entenderem, pode parar, perguntar, eu repito, dou outro exemplo, fiquem bem à vontade nesse sentido, tá? Ou querendo fazer alguma colocação também. Vamos lá? Então, os objetivos que nós temos com essa palestra. Primeiro, apresentar o Instituto, essa instituição a qual nós estamos representando, do qual eu sou o coordenador geral,
A Cognópolis, que é um evento que está acontecendo em Foz, já é um fato, é uma realidade. Nós queremos estreitar ainda mais o nosso contato com a cidade, a nossa interação, a possibilidade de contribuir com o meio onde nós estamos vivendo. Vamos explicar o que vem a ser a Cognópolis. Depois nós vamos caminhar apresentando o que é a Conscienciologia e o que é a Projeciologia, que são essas duas ciências novas, cujo foco central vai ser depois a Projeciologia. E em seguida, nós vamos falar sobre o paradigma consciencial, debater o fenômeno da experiência fora do corpo e fazer a todos vocês um convite à autopesquisa. Então, esse vai ser o nosso roteiro. Mas, à medida que tiverem questões, podem trazer. Um princípio importante em todas as nossas atividades, que a gente gosta de abrir já de cara falando disso, é o que nós chamamos de princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo do que eu estiver falando aqui. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Então isso é exatamente para as pessoas pensarem, elas questionarem, elas se manterem lúcidas, usando o raciocínio e discernimento. Não queremos fazer aqui nenhum tipo de inculcação, lavagem cerebral, defender o fenômeno ou comprovar que ele existe, porque o próprio fenômeno da experiência fora do corpo, ele por si só se defende. Como ele é natural e fisiológico, as pessoas acabam vivenciando e têm a sua autocomprovação. Então, esse princípio da descrença nós temos aqui também em português, em espanhol e em guarani, tá? Que é para a gente manter o senso crítico desde o início. Seguimos? Instituições conscienciocêntricas. Então, esse princípio da descrença, que é uma filosofia de trabalho que norteia as nossas pesquisas, que é não acredite em nada, busque ter as suas experiências pessoais, ele também é um princípio para todas as instituições conscienciocêntricas, ou o que nós chamamos de ICs. Então, o que é uma instituição conscienciocêntrica? São instituições que pesquisam a consciência a partir do ponto de vista do paradigma consciencial, ou da ciência conscienciologia. Atualmente, nós somos em 17 instituições, sendo que a maioria dessas instituições tem a sua sede aqui em Foz do Iguaçu. Então nós temos aqui a IEC, que é uma instituição voltada para a expansão da conscienciologia, a APEX, que é uma instituição voltada para o estudo da programação existencial, a ARAC, que estuda a evolução da consciência, o processo da grupalidade, como que nós evoluímos em grupo, é um dos enfoques, a CINVEX, que é voltada para uma técnica proposta pela conscienciologia, que é a técnica da inversão existencial, que é como que o jovem pode fazer para ficar lúcido desde o início da vida. Não esperar se enrolar com uma série de aspectos na vida e depois despertar para um processo de uma missão, uma programação de vida. Então, a APEX, o CAEC, que é o campus, é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que nós vamos apresentar aqui o estoque e algumas fotos também, que é um campus de Conscienciologia implantado aqui, é o maior campus de pesquisa da Conscienciologia. Comunicons, voltado à comunicação da Conscienciologia, a Consus. Então, nós somos em 17 instituições hoje que se dedicam ao estudo da consciência, ou seja, tem como foco central a consciência. E a maioria delas, a maior parte, está aqui na Cognópolis. Então, Cognópolis é um termo diferente. Quem aqui já ouviu falar em Cognópolis? Já conhecia esse termo? Algumas pessoas, né? Eu vejo levantar as mãos nossos alunos que já viram alguma atividade. Então, vamos explicar o que é Cognópolis. Podemos? Cognópolis vem da palavra do latim cognoscere, ter conhecimento, mais polis. Polis é a cidade. Então está se construindo, já está em andamento, já está em grande expansão, uma cidade do conhecimento em Foz do Iguaçu, que nós chamamos de Cognópolis. Na semana passada nós tivemos a felicidade de ser aprovado pela prefeitura, pelo senhor o prefeito Paulo McDonald Guise, o bairro Cognópolis, que hoje faz parte de um dos 10 bairros da cidade, sendo o terceiro bairro maior aqui em Foz do Iguaçu. Então a ideia é que é ter um centro de conhecimento, uma cidade do conhecimento. E isso vem bem ao encontro do que está acontecendo com as transformações da cidade. Nós estamos vendo vir para cá grandes instituições de educação. Então Foz do Iguaçu, possivelmente, daqui a alguns anos, não vai ser a mesma cidade. Ou seja, isso vai se transformar num polo educacional. Então, isso vem ao encontro das pesquisas da Conscienciologia. Cognópolis, cidade do conhecimento, um lugar para se conhecer. Veja que essa frase, um lugar para se conhecer, ela abre vários sentidos. Um lugar para vocês conhecerem, porque a Cognópolis ela é aberta, os campos de Conscienciologia eles são abertos, as instituições são abertas, e um lugar para você se conhecer. Então, esse é o convite que a gente gostaria de fazer. O bairro da Cognópolis, ou no caso a Cognópolis em si ali, ela tem um plano diretor,
onde a gente pretende reunir o quê? Residência, conjuntos comerciais, centros de pesquisa, instituições que pesquisam a Conscienciologia e com essa aglutinação interagir com a sociedade de Foz e contribuir com o avanço das pesquisas sobre a consciência. Seguimos? Aqui nós temos uma foto, não sei se quem é de Foz do Iguaçu de repente vai se localizar. O bairro da Cognópolis, ele fica ali na região do Tamanduazinho. Então nós temos aqui o campus CAEC, que foi o primeiro campus aqui em Foz do Iguaçu, e o maior campus de pesquisa da Conscienciologia. Nós temos o campus de discernimento, ao lado, o polo de discernimento, que a ideia é que ele seja uma prefeitura que organize esse conjunto de instituições e também empresas de conscienciólogos na cidade. Temos já alguns condomínios implantados, nós vemos ali a Evolução, Serenologia, Cosmoética, o Campus dos Sonhos. Temos uma instituição que está já em fase de término da construção de uma das etapas do seu campus de pesquisa, que é a OIC, que é a Organização Internacional de Consciencioterapia, e vamos ter a construção do Vila Consciência, que vai ser o maior condomínio residencial horizontal de Foz do Iguaçu. Então são muitas pessoas que vieram para Foz do Iguaçu em função de estudar a consciência, de estudar a Conscienciologia. E todas essas pessoas que vieram para cá, vieram com vínculo voluntário. Ou seja, são voluntários, são profissionais de diversas áreas que dedicam parte do seu tempo para o desenvolvimento dessas duas ciências, a projeciologia, a conscienciologia e todas as especialidades da conscienciologia. A projeciologia e a conscienciologia, que foram as duas primeiras ciências propostas, elas foram propostas por um médico, o professor Valdo Vieira, que está até aqui presente, para a gente é um prazer tê-lo aqui presente. Ele propôs essas duas ciências para trazer como um foco de discussão, de debate, a consciência. Trazer a consciência de volta para a discussão do campo científico. A consciência, por ser algo imaterial, e quando eu estou falando aqui consciência, eu não estou me referindo ao estado de consciência, se a pessoa está consciente ou inconsciente, mas sim a individualidade da pessoa. A ciência convencional não teve recursos suficientes para estudar essa consciência. Então o que ela fez? Uma saída fácil é alige a consciência, ou seja, tira a consciência de lado e vamos estudar tudo o que é material. Então a proposta da ciência conscienciologia e da projeciologia trouxe de volta a consciência como um centro de foco de atenção para a pesquisa científica do ponto de vista internacional. E nesse sentido, a gente observa o quê? Que é inevitável. A consciência é um objeto de pesquisa e ela também vai ser a sua pesquisadora. Então ela é o objeto de estudo, é o observador e é o sujeito da própria experiência. Vamos falar um pouco da história, como que nós caminhamos até chegarmos a uma ciência que estuda o fenômeno da projeção consciente ou essa saída fora do corpo. Então em 1981 foi lançado um livro, esse livro aqui, que se chama Projeções da Consciência. Ele é um diário de experiências fora do corpo, lançado pelo professor Valdo Vieira, projetor desde a infância. Ele reuniu nesse livro mais de 60 experimentos de saída fora do corpo com lucidez. Aqueles experimentos que eram mais didáticos, mais pedagógicos, que poderiam ajudar as pessoas a ter uma noção do que é esse fenômeno, para que ele serve, para onde que nós vamos quando saímos do corpo. E junto com esse livro, então, em 1981, foi quando ele fez a proposta dessas duas ciências. Ele propôs a ciência projeciologia como uma ciência para estudar a experiência fora do corpo e a conscienciologia como uma ciência para estudar a própria consciência, ou seja, o indivíduo ou agente que vivencia esse fenômeno. E junto com o livro também teve um questionário que ele permanece até hoje. Foram 100 questões básicas a respeito da projeção consciente. Você já saiu do corpo? De que maneira você sai? Que técnica que você usa? Você já encontrou outras pessoas fora do corpo? Você já foi em alguma outra comunidade? E assim as pessoas que adquiriram o livro na época mandavam suas respostas para o autor. Então esse foi o primeiro livro que deu start à proposição dessas duas ciências. Então, Projeções da Consciência, o Diário de Experiências Fora do Corpo. O segundo livro, que veio em seguida, nessa época, quando lançou Projeções da Consciência, então as pessoas começaram a aparecer. Ou seja, as pessoas que tinham interesse em estudar esse fenômeno da projeção consciente. E fundou-se uma instituição chamada CCC, ou seja, era um grupo de pesquisadores independentes que debatiam essa ciência, que debatiam os primórdios dessa ciência, que discutiam e procuravam divulgar os seus achados a partir de reuniões, palestras. Em 1986, o professor Valdo Vieira
propositor, então, da projeciologia e da conscienciologia, ele lança o seu primeiro tratado, que é esse tratado Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo Humano. Esse é o livro mais completo hoje a respeito do fenômeno da experiência fora do corpo. É uma referência internacional. Então, qualquer pessoa que queira saber a respeito da projeção consciente e que vá pesquisar, que vá procurar ciência, vai encontrar a Projeciologia como sendo um livro de referência. Então, veja, 1981, um diário de experiências fora do corpo. Uma série de questões, as pessoas retornavam suas respostas e as pessoas interessadas em estudar esse fenômeno chegaram. 1986, o lançamento do Projeciologia, um tratado científico. E esse tratado científico, ele tem uma hipótese. Ou seja, toda ciência tem uma hipótese, toda pesquisa ela tem que começar com um problema a ser resolvido, e você, com essa questão, com esse problema, você gera uma hipótese. Qual é a hipótese desse livro? A hipótese é que a projeção da consciência, ou a experiência fora do corpo, ela é uma vivência real. Ou seja, é chamada a hipótese do corpo objetivo. Tá? Então, em 1988, fundou-se o IPC. Ou seja, 2 anos depois de lançado o Tratado de Projeciologia, fez-se necessário oficializar numa instituição de educação e pesquisa, independente, apolítica, laica, ou seja, pacifista, para se dedicar ao estudo da projeção consciente, ao estudo da conscienciologia e à divulgação dos resultados dessas pesquisas. Então, fundou-se o IPC. Seguimos? Pegamos? Em 1995, então existiam vários grupos de pesquisa, desde 88, seguindo formaram-se vários grupos de pesquisa, vários grupos de investigação da consciência. E existia um especial que chamava-se GPC-SOCIM, Grupo de Pesquisa da Consciência, SOCIM. Ele queria estudar, ele tinha como objeto de estudo, como que nós poderíamos construir ou contribuir para uma sociedade conscienciológica. E esses grupos começaram a estudar vários projetos, desde uma escola conscienciológica, uma empresa conscienciológica, um campus de pesquisa da conscienciologia. Em 1995 iniciou então a implantação desse campus aqui em Foz do Iguaçu, que hoje se chama Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, que fica no bairro Cognópolis. É uma instituição científica cujo campo possui uma série de laboratórios. Existe lá uma holoteca e um holociclo. A holoteca é um conjunto de vários artefatos do saber. Uma das maiores bibliotecas da América Latina está lá. O maior acervo sobre parapsiquismo da América Latina também está lá. E está sendo desenvolvida nessa holoteca uma enciclopédia da Conscienciologia, coordenada pelo professor Valdo Vieira e uma série de pesquisadores independentes que atuam em conjunto. Então, o CAEC ele recebe visitantes no Brasil, de todas as partes do Brasil e também do exterior. Frequentemente vem grupos, pesquisadores, pessoas que fazem imersão, passam tempo pesquisando nesse campus. Seguimos. A partir das unidades internacionais do IPC, que então o IPC foi a primeira instituição que nasceu, se estendeu no Brasil, depois tinha uma série de unidades internacionais. Nasceu uma outra instituição da Conscienciologia, que é a IAC, International Academy of Consciousness. Isso em 2000, que hoje a IAC ela atua em mais de 25 países. E ela também possui um campus de Conscienciologia, de pesquisa da consciência, na cidade de Évora Monte, em Portugal. Então, esse campo que a gente está vendo aqui, uma foto de um dos seus laboratórios, outro laboratório ao fundo. Tá bem? Seguimos. Em 2001, o professor Valdo Vieira, então, que morava no Rio de Janeiro, transfere sua residência para Foz do Iguaçu, residindo no CAEC, onde ele continua o desenvolvimento das suas pesquisas e inicia o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje, esse projeto já tem alguns tomos dessa enciclopédia lançado. Os verbetes dessa enciclopédia são debatidos diariamente dentro de um ambiente que é chamado de tertúlia, um ambiente feito, construído específico para isso, para se gerar debate, fricção de ideia, geração de novas ideias, questionamentos. E essa tertúlia, para quem quiser assistir, quem é de Foz do Iguaçu, está totalmente convidado, é aberta, e quem é de fora, que está nos assistindo, nos ouvindo agora, também pode assistir. Ela é divulgada abertamente por esse site. Então, até quem está em Foz, queira assistir de casa, pode participar. www.tertuliaconscienciologia.org. Então, às 12h30, pontualmente, inicia-se o debate. E aí é levado um verbete, um tema dessa enciclopédia, e é debatido com as pessoas interessadas. Seguimos? Então, essa foi a trajetória e as principais instituições aqui em Foz do Iguaçu. O IPC, o ano passado, esse ano, completou 21 anos. Pois não? Sim,
Sim, por que Foz do Iguaçu? Essa é a pergunta inicial. O CEEC, na época, fez até uma apostila. Mas por que Foz do Iguaçu? Então, Foz do Iguaçu é uma cidade cosmopolita. Nós estamos numa tríplice fronteira. Para cá vem um contingente muito grande de turistas, de visitantes, de pessoas de diversas nacionalidades que passam por aqui. Isso é um ponto, então, de confluência de pessoas que têm interesse ou podem vir a ter interesse na pesquisa da consciência. Então, esse é um ponto. O outro ponto interessante é que nós estamos numa cidade que ela é multicultural. Nós temos aqui mais de 78 etnias. Então, isso também contribui. Se nós queremos estudar a consciência, e a consciência é a individualidade, sou eu, é cada um de vocês, nós temos aqui um grande laboratório por causa dessa diversidade de culturas. Segundo aspecto, então, por que Foz do Iguaçu? Outro aspecto importante, que nós vamos debater um pouco mais à frente. O domínio das bioenergias, ou as energias conscienciais, as energias da natureza, isso faz parte, favorece o processo das pesquisas da consciência e faz parte do processo evolutivo. Foz do Iguaçu, nós temos um manancial muito grande dessas energias. Então, nós temos aqui em abundância energia da água, hidroenergia, temos as cataratas, temos o Rio Iguaçu, o Paraná, temos a energia da terra, energia telúrica, ou geoenergia, como é chamado, temos a energia das plantas, a fitoenergia. Então, todo esse conjunto de fatores conflui favoravelmente para que a gente possa estudar a consciência. Então, ficou muito propício nós reunimos as instituições que estudam a conscienciologia nesse ponto, para se formar aqui um grande centro, uma universidade do voluntariado, vamos dizer assim, onde as pessoas interessadas a entender mais da consciência vão encontrar instituições com esse foco. Tá? Então, esses são alguns dos aspectos que nos atraiu para Foz do Iguaçu. Agora, nós começamos a ver outros. Se nós temos a Cognópolis, um bairro que se chama Cognópolis, uma cidade do conhecimento, e nós estamos vendo a transição do eixo econômico de Foz do Iguaçu para um polo educacional, é um outro aspecto, ou seja, que favorece muito as pesquisas da consciência. Tá bem? Então, o Instituto ele tem mais de 2 décadas, o Instituto já tem hoje 21 anos de atividade. O seu foco central, ele atua em 2 ciências, a ciência projeciologia, que a gente vai apresentar daqui a pouco, e também na linha do empreendedorismo evolutivo, ou seja, como que nós podemos empreender projetos que possam contribuir para construir uma sociedade conscienciológica, uma sociedade mais consciente, uma sociedade lúcida quanto ao processo da evolução, ou, vamos dizer, contribuir para que as pessoas tenham ou expressem a sua inteligência evolutiva. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o ser humano, ou a consciência, então, trazendo para a nossa terminologia, ela possui vários módulos de inteligência. Então, alguns têm habilidade artística, outros têm habilidade matemática, outros têm a inteligência espacial, e assim nós temos vários módulos de inteligência. Existe uma inteligência que ela não é discutida dentro da ciência convencional, que é a inteligência evolutiva, que é a capacidade da pessoa estar lúcida para o seu processo evolutivo e estar sendo um agente desse processo. Ela não está mais no roldão da vida humana, seguindo, sem questionar, os impulsos, os estímulos ou as lavagens cerebrais que existem dentro da sociedade, mas ela começa a questionar isso e ela se posiciona como um agente lúcido, decisor do próprio destino. Então, isso exige o que é chamado de inteligência evolutiva. O Instituto, então, tem um título de utilidade pública federal, desde 1998, devido a esse trabalho que nós fazemos em todas as capitais, em diversas capitais do Brasil e também fora do Brasil. Que trabalho que é esse? É o trabalho que nós chamamos da tarefa do esclarecimento. Então, nós estamos aqui, por exemplo, no meu caso, eu sou apenas um informador. Eu estou passando informações, funcionando como um agente retrocognitor, lembrando a cada um de vocês de onde vocês vieram. Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui? Que ninguém está nessa vida a passeio, a turismo, para se divertir. Existe um motivo, existe uma programação existencial. Então é muito comum que muitas pessoas, ao chegarem nas nossas palestras, elas se identificam. Ela fala, mas isso não me é estranho. A terminologia é nova, mas parece que eu conheço essas ideias. E conhece mesmo. Tá? Então, nosso trabalho é de fazer a tarefa do esclarecimento e o governo federal reconhece que nós fazemos um serviço de utilidade pública federal. Em 2004, nós transferimos então a sede do IPC, que era no Rio de Janeiro, viemos para Foz do Iguaçu, nos juntamos ao CEEC e as outras instituições conscienciocêntricas, formando esse polo de pesquisa e hoje a cidade do conhecimento, a Cognópolis.
E também começamos a desenvolver, a partir do nosso Mater Pensei, da especialidade em empreendedorismo, atividades aqui na Tríplice Fronteira. Então nós temos um acordo internacional com o Paraguai, onde nós levamos essas informações ao corpo docente, aos professores de ensino médio e ensino fundamental. Como que eles podem obter uma melhor qualidade de vida a partir dos conhecimentos da Conscienciologia e no seu ambiente, no seu dia a dia, estando na escola, diante de todos os problemas sociais que existem. Algumas pontuações da instituição. O Instituto, então, tem 21 anos, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Temos 253 professores, são professores pesquisadores, isso distribuído no Brasil e fora do Brasil. Já passaram por nossas atividades mais de 187 mil pessoas, alunos que nós tivemos, e no total nós somos em mais de 600 voluntários. Esse número é flutuante, 624 foi o último número que eu tive, mas é bastante gente. 600 pessoas que se dedicam voluntariamente a desenvolverem a ciência. Seguimos? Nossos centros educacionais. Atuamos então em Angola, em Belo Horizonte, Buenos Aires, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Montevidéu, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador e São Paulo. E temos em Brasília um polo de pesquisa IPC. Esse polo de pesquisa vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é o registro da história da Conscienciologia. Nós chamamos esse registro de holomemória da Conscienciologia, o conjunto de todas as memórias. Por quê? É uma ciência que nasceu no Brasil, proposta para o mundo. Então nós precisamos guardar esse registro, criar essa identidade, criar essas raízes, manter as matrizes de onde veio esse conhecimento. E o Instituto também desenvolveu um campus de pesquisa, que é o campus IPC, no Rio de Janeiro. Essa aqui são duas fotos da nossa entrada no campus, é um ambiente muito bonito, na região de Saquarema, região do litorâneo, seguimos. Aqui mais algumas fotos. Então é um local também muito farto de fitoenergia, de energia da natureza, de geoenergia, energia da terra. Alguns dos nossos laboratórios construídos, hoje nós temos 6 laboratórios construídos, seguimos. Salão de eventos, podemos, e aí nós chegamos nas ciências. Tá? Então, os campos de Conscienciologia hoje eles estão distribuídos no Brasil. Nós temos um em Venda Nova do Imigrante também, no Espírito Santo, temos um em Natal, o Intercampo, e os demais campos estão aqui em Foz do Iguaçu. Então vamos partir agora para a ciência e a Conscienciologia. Até aqui, há alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação mais que vocês queiram fazer? Está sendo claro o que eu estou falando? Algum neologismo que de repente passou? Podemos seguir? Então, as ciências. A primeira ciência, que é a ciência maior, é a ciência Conscienciologia. Ou seja, é uma ciência que se dedica a estudar a consciência. Mas a Conscienciologia ela se propõe a estudar a consciência sob uma nova abordagem. O que nós chamamos de uma abordagem integral. Ou seja, nós podemos estudar a consciência sob vários prismas, sob várias perspectivas. Estudar a consciência sob o ponto de vista político, estudar a consciência sob o ponto de vista filosófico, estudar a consciência sob o ponto de vista da psicologia. Mas a Conscienciologia ela não se barra dentro do modelo convencional de pesquisa e ela propõe estudar essa consciência sob o ponto de vista integral, considerando que essa consciência ela tem uma vida bioenergética. Então nós temos bioenergias que interagem com os ambientes, com as pessoas. Essa consciência ela tem vidas anteriores, ou seja, uma consciência multiexistencial, vem passando por um ciclo ou uma série de existências, e nessa série de existências que ela vem procurando se aprimorar, vem procurando evoluir, amadurecer. É uma consciência que ela tem vários veículos de manifestação, vários corpos de manifestação. Então isso quer dizer que nós somos mais do que o nosso corpo físico. Ou seja, todos nós aqui somos mais do que esse corpo físico. E a Conscienciologia procura estudar essa consciência levando em conta todas essas variáveis. Seguimos? Consciência, então, voltando ao conceito. A individualidade é o que as pessoas chamam de eu, a essência, o self, o ego, o espírito. Ou seja, cada um de nós aqui representamos dentro do nosso enfoque uma consciência. Somos uma individualidade complexa, multifacetada e que estamos dentro de um processo evolutivo. Ou seja, estamos passando por um processo de aprimoramento. A consciência é a nossa realidade maior. Ou seja, a nossa individualidade ou o nosso micro-universo é muito mais importante do que a gente estudar qualquer aspecto da física, da matéria, da química ou das ciências que nós chamamos eletronáuticas, centradas no elétron. Por quê? Essa consciência, ela permanece.
A matéria fica, o corpo físico, ele morre, mas a sua consciência, ela vai permanecer. Ou seja, a consciência, ela tem essa característica que ela é imortal, ela tem imortalidade. Então, esse é o nosso objetivo central, estudar todas as manifestações da consciência. E ao estudar essas manifestações, nós percebemos que a consciência em si, ela se manifesta através do que nós chamamos de pensene. O que é o pensene? Pensamentos, sentimentos e energias. E esse conjunto é indissociável. Gostaria de pedir que vocês tentassem somente sentir, somente ter sentimentos ou emoções e não pensar nada. Alguém conseguiu? Se alguém conseguiu, levante a mão que nós queremos pesquisar você. Mas é impossível, porque a hora que você identifica que você está tendo sentimento e emoções, você está pensando. Só que no momento em que nós pensamos, temos emoção, sentimento, isso se manifesta nas nossas energias. Então daí vem a realidade bioenergética da consciência. E a importância de nós então aprendermos a dominar essas energias. Primeiro ficar consciente que nós temos energias, bioenergias. Depois aplicar técnicas para ter o autodomínio dessas bioenergias. Então pensamentos, sentimentos e energias. Esse é um aspecto importante para a gente frisar na pesquisa da consciência. Pois não? Isso anula a hipótese da meditação, que é o estado de não pensar, e configura isso como uma anomalia da consciência, se é impossível parar de pensar. Exatamente. O que a gente observa, a consciência ela não para. O que para é o nosso corpo. Nós podemos entrar num estado de acalmia dos pensamentos. A calmia quer dizer, nós vamos deixando cada vez mais calmo, mais tranquilo. Mas a nossa consciência, ela não parou. No momento que nós dormimos, por exemplo, quem dorme é o corpo. A consciência, ela não precisa dormir junto com o corpo. O corpo precisa do refazimento. Então, essa questão da meditação, de que para de pensar, isso vamos dizer, é um engodo, é uma falácia. Porque observando que a consciência ela não para, ela está gerando algum tipo de pensamento. Mesmo quando a pessoa está no estado meditativo, ela está ali tranquila, relaxada, procurando fazer uma técnica que nós chamamos, por exemplo, que é a tábula rasa. É uma limpeza da sua mente. É uma boa técnica para quem tem, às vezes, a cabeça muito agitada no dia a dia, muitas preocupações. Chega em casa, relaxa, você já sabe trabalhar com as energias, trabalha com as suas energias e procura fazer uma limpeza mental. Mas quando você está fazendo essa limpeza mental, você está acalmando os seus pensamentos, você está tranquilizando, você está pensando, você está dando um comando, você tem uma intenção, você tem uma vontade. Então a consciência ela não para, ela continua gerando pensamentos. Tá bem? Seguimos? A partir desse estudo, então, nós observamos que a consciência ela tem vários corpos, ela tem várias dimensões, ela tem várias vidas, ela se manifesta através de pensamentos, sentimentos e energias. Isso daí nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? Porque tem coisa que nós pensamos, mas não fazemos. Mas será que não? Ou seja, ao pensar, nós já estamos emitindo energia. E isso já é um tipo de ação. Nós observamos que a consciência, ela se manifesta em 3 estados conscienciais. Então, o primeiro estado é o estado que nós estamos aqui. Ou seja, então esse é um conceito novo. Estado intrafísico. Se nós separássemos a palavra, nós teríamos intra e físico. Intrafísico quer dizer o estado em que a consciência ela está com todos os seus corpos coincidentes. Todos eles estão juntos. É o estado da vigília física ordinária. É o estado de quando nós estamos acordados. Nesse caso, agora nós estamos no intrafísico. E nós chamamos essa consciência que está no intrafísico, que está se manifestando com todos esses corpos, nós chamamos de consciência intrafísica. Então, esse é um estado temporário nosso. Muitas pessoas vêm para cá, se esquecem que são multidimensionais, que a procedência real dela não é a barriga da mãe, é uma dimensão extrafísica, ela se identifica com esse corpo físico e acha de fato que ela é esse corpo físico. Então nós classificamos como estado para falar, olha, você não é esse corpo físico, isso é somente um estado de manifestação da sua consciência, o intrafísico. Existe um outro estado intermediário que é chamado estado projetado. Esse estado projetado é o estado da pergunta que nós fizemos. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Acho que aqui agora vale fazer a enquete. Quantas pessoas já tiveram, uma vez que seja, a sensação de estar fora do próprio corpo? Poderia levantar a mão? Então tem um número também
considerável de pessoas. Então, as pessoas que tiveram essa vivência, estiveram fora do corpo temporariamente e retornaram, elas estiveram vivenciando o estado projetado, ou seja, a consciência temporariamente fora do corpo. É o projetor ou é a projetora, como nós chamamos. Pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser o animal também, que pode se projetar. O terceiro estado de manifestação da consciência é o chamado extrafísico. Ou seja, o que é o estado extrafísico? É o estado que ocorre quando a pessoa passa pela morte biológica. Porque uma coisa certa que nós temos é que uma hora esse corpo ele vai terminar o prazo de validade dele. Isso é certo. Mesmo com os avanços da ciência hoje, ela está estimando avançar o tempo de vida na dimensão intrafísica, já estamos usando então o conceito, nós vamos prolongar isso para quantos anos? 150 anos? Com lucidez, mantendo nosso raciocínio claro, podendo ser produtivo, mas uma hora esse corpo ele se finda. No momento que ele se finda, a consciência ela passa então para a dimensão extrafísica. Ela passa a vivenciar um estado que é mais permanente dela, que é o chamado o estado de consciência, consciência extrafísica. Então, quando nós saímos do corpo, nós estamos vivenciando um estado peculiar. Por quê? Nós somos uma consciência intrafísica que temporariamente vai se manifestar como se fosse uma consciência extrafísica. Isso nos dá a possibilidade de fazer o quê? Ao invés de esperar o término da vida humana, a morte biológica, ou o que nós chamamos de dessoma, a desativação do corpo biológico, para refletir sobre o que eu fiz, quais foram os meus objetivos, será que eu atingi as minhas metas, entre o planejado e o realizado, qual foi o saldo, o que sobrou, nós podemos, através da projeção consciente, vivenciar esse estado mais expandido, fora do corpo temporariamente, refletir sobre esses aspectos, inclusive sobre aquelas perguntas tradicionais da filosofia, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que eu faço aqui? Então nós temos condição de sair do corpo com lucidez, refletir sobre isso, voltar para a nossa vida intrafísica, nosso estado de consciência, e fazer novas perspectivas, remodelar o rumo, gerar o que nós chamamos de reciclagem existencial. Então, esse estado projetado ele é importante em função disso. Ele nos possibilita fazer essa ponte entre a nossa realidade maior como consciência, multidimensional, multiexistencial, e o nosso estado temporário de consciência intrafísica. E aumentar a nossa lucidez quanto aos rumos que nós estamos dando nesta dimensão. Seguimos? Então, para estudar essa consciência, o que a gente observou? Quando nós vamos estudar qualquer objeto físico, se eu pegar essa cadeira, chamar um físico para falar sobre essa cadeira, ele vai dar uma visão, uma perspectiva sobre o enfoque da física. Então, como que é a composição dos elétrons, dos átomos que estão aqui? Se eu chamar um químico, ele vai falar sobre a composição química do metal, sobre a composição química do plástico. Se eu chamar um artista, ele vai falar sobre a estética, o design dessa cadeira. Se eu chamar um engenheiro que seja formado em segurança, ele vai pensar na ergonomia. Mas essa cadeira é confortável? Não é? Ela é ergonômica? E assim vai. Ou seja, para qualquer objeto de estudo que nós tenhamos, nós precisamos de um modelo, ou seja, um referencial. E esse referencial, esses vários prismas que nós colocamos, essas várias lentes, elas são usadas pela ciência também. Então isso forma um modelo de pesquisa que é chamado de paradigma. Ou seja, paradigma é o quê? Um conjunto de ideias que filtram a nossa realidade, através da qual nós filtramos a realidade. A nossa ciência convencional tem um paradigma. Qual é o paradigma da ciência convencional? É o paradigma materialista, ou também chamado de paradigma fisicalista, paradigma newtoniano ou cartesiano, em função das contribuições desses vários pesquisadores ao longo da história. Mas ele é um paradigma que ele se porta muito bem, ele se adapta e ele serve para pesquisar tudo que é material. Então ele pesquisa a consciência, no caso, da vida intrauterina, que hoje se admite que uma consciência pode ter um trauma ainda no período de gestação, esse trauma interferir na vida dela ao longo do seu desenvolvimento psicossocial, e estuda até a morte biológica. Então, para o paradigma convencional, que é então o modelo de referência da pesquisa da ciência convencional, o corpo morreu, a consciência findou. Então nós observamos que esse paradigma, ele não comportava estudar a consciência de maneira integral, dentro daquela abordagem que nós falamos. Então nós propusemos um novo modelo, que é chamado de paradigma consciencial, ou seja, um modelo diferente para estudar a consciência. A consciência não tem como pegar a consciência dela, misturar com a consciência dele e ver o resultado.
Não tem como. Mas nós podemos estudar a consciência a partir de nós mesmos. Podemos estudar a consciência observando o comportamento da outra pessoa. Então, o novo modelo ele vai transcender as ferramentas convencionais que existem, que nós chamamos de paradigma consciencial. O paradigma consciencial é a teoria líder da conscienciologia. Vamos entender só esse trecho. O que é a teoria líder? Hoje, se eu perguntasse para vocês, qual é o instrumento mais complexo, físico, material que existe na Terra? Quem gostaria de fazer alguma sugestão? Qual é o instrumento mais complexo que vocês possam pensar, físico, material, que existe na Terra? Pode falar. O último computador, a última série de computador, o mais avançado. Como? O cérebro. O cérebro. Por quê? A super máquina que existe, o supercomputador, a super tecnologia foi criada por uma consciência se manifestando através de um cérebro. E a própria ciência, ela ainda não consegue entender todas as nossas potencialidades do cérebro. Ela não conseguiu desvendar que seja 50% do nosso cérebro. Não conseguiu. Então, esse é o instrumento mais complexo que tem na face da Terra. É o nosso cérebro. E a consciência, ela transcende o cérebro. Ou seja, a consciência, ela é mais do que o cérebro físico. Então, estudar a consciência, ou ter a consciência como objeto de pesquisa, é muito mais avançado do que estudar qualquer coisa da matéria. Qualquer objeto que vocês trouxerem, qualquer teoria da física quântica, da física subatômica, de qualquer área da ciência convencional, ainda não chegou na consciência. Então, por isso que nós chamamos o paradigma consciencial de teoria líder da conscienciologia. Esses paradigmas todos eles vão ter que caminhar. A física mesmo, se nós olharmos, ela está passando por um processo de crise, porque ela chega até um ponto onde ela não consegue avançar. Esse avanço precisa que ela rompa o paradigma, o modelo que ela está. Então, as ciências em si, elas entram em crise porque elas não conseguem ultrapassar o modelo convencional que elas criaram. Então, o paradigma consciencial ele propõe a ampliação do pensamento científico sobre a consciência dentro de uma visão integral. Então, nesse caso, como nós falamos, a consciência ela é objeto de pesquisa, ou seja, cada um aqui então pode ser um objeto de pesquisa. A consciência ela é a própria pesquisadora, cada um aqui pode ser o seu pesquisador, e a consciência também é o seu laboratório. Qual é o laboratório de pesquisa da consciência? As vivências que ela tem no dia a dia, aqui na dimensão intrafísica, e as vivências que ela tem fora do corpo, na dimensão extrafísica. Então, esse laboratório ele é permanente. Então, nós podemos dizer que nós somos um laboratório permanente e ambulante. Nós estamos passando, entramos no local, encontramos um amigo, começamos a conversar. O nosso laboratório consciencial está interagindo com o dele. Nós estamos aqui conversando já há mais de meia hora, nós estamos tendo uma interação. Então, é o meu laboratório, que eu vivi, as minhas experiências, interagindo e refletindo com vocês dentro do que vocês viveram. Levando em consideração o princípio da descrença, não acredito em nada, eu penso que cada um aqui está fazendo as suas reflexões. Até onde que isso tem lógica, até onde que isso faz sentido, o que eu já vivenciei nesse sentido que pode me indicar que então isso pode ser mesmo uma hipótese válida para eu experimentar. E nós chamamos isso de LabCon, Laboratório Consciencial. Ou seja, nós somos um laboratório permanente para investigação. E esse laboratório, ele é muito rico. Não existe uma pessoa igual a outra. Irmãos gêmeos são diferentes. Tiveram a mesma criação, nasceram univitelinos, mas são diferentes. Por quê? A consciência é individual. Aquela consciência tem uma série de experiências no seu arcabouço, na sua memória, que é diferente da outra. Mesmo nós que estamos aqui, por exemplo, assistindo essa palestra agora, participando, cada um vai filtrar da sua maneira que está sendo falado. Cada um vai registrar para si aquilo que lhe chama mais atenção, ou que te faz mais sentido. Então, isso é uma peculiaridade que é característica da consciência. Tá certo? Então, isso é o nosso laboratório consciencial. Esse paradigma consciencial, ele tem algumas premissas. Então, como um modelo, todo modelo tem que ter alguns pressupostos, algumas premissas no qual ele vai se embasar. Primeira premissa, que nós somos holossomáticos. Segunda premissa, nós somos multi-existenciais. Terceira, multidimensionais.
temos uma vida bioenergética, atuamos dentro de um princípio cosmoético, ou estamos submetidos a uma lei maior que a cosmoética, e uma tendência ao universalismo, uma filosofia universalista. Então, esses são alguns dos pilares desse modelo de pesquisa da consciência. Seguimos? Vamos estudar então cada um desses pilares. Primeiro, o holossomático. Então a palavra holossomático é um neologismo, uma proposição nova dessa ciência, e ela vem do quê? De holos, que quer dizer o conjunto, ou o todo, a totalidade, mais a palavra grega, soma, que quer dizer corpo. Quando nós juntamos então holos mais o soma, nós temos o conjunto de vários corpos de manifestação da consciência. Ou seja, é o primeiro pilar, que a consciência se manifesta através de vários corpos. Quais são? O corpo biológico, que nós bem conhecemos, então todos nós estamos acostumados, né? Alguns com mais décadas, outros com menos décadas, a levar o corpo para dormir, a levar o corpo para banhar, a levar o corpo para passear, porque não é a consciência, o corpo não é a consciência. Por isso que eu estou usando essa terminologia. Nós levamos o corpo para fazer uma série de atividades, porque nós não somos ele, nós somos mais. Então é o corpo biológico. O outro corpo que nós temos é o energossoma. Energo vem de energia. Soma, a palavra grega quer dizer corpo, então é o corpo das energias. O outro, psicossoma. O psicossoma é o corpo das emoções, é esse daqui, ó, que está representado aqui na projeção. Ou seja, ele é uma réplica, ele é um duplo, uma cópia desse nosso corpo físico, porém uma frequência energética e vibratória mais sutil. Então o que acontece? Quando nós saímos do corpo, que nós temos a chamada projeção da consciência, nós saímos de psicossoma, levamos parte do energossoma, vocês vejam que tem uma certa luminosidade em torno do psicossoma, levamos parte das energias do energossoma junto e a outra parte fica vitalizando o nosso corpo físico. Essa energia que cria uma conexão, que é esse cordão aqui prateado, que é o cordão de prata. Aí eu estava dando entrevista essa semana, a entrevistadora perguntou, mas espera aí, professor, não é perigoso sair do corpo e não voltar? Vocês já pensaram nisso? Quem viu a pergunta, você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? E se eu saio e não volto? Como que fica? Será que eu saio e uma outra consciência entra no meu lugar? Então são perguntas que as pessoas se fazem, porque se é um fenômeno possível, colocando, que para quem não vivenciou como uma hipótese, né, uma possibilidade, você pode aplicar técnicas, nós vamos ver o quê? Que existe essa conexão energética que faz atração de volta para a pessoa. Voltar para o corpo é uma das coisas mais fáceis de modo geral. A pessoa pensou muito fortemente no corpo, ela volta. Ocorreu um barulho muito forte no quarto, no ambiente onde o seu corpo estava repousando, a pessoa é tracionada de volta. Então não precisa ter medo de não voltar para o corpo. Voltar, você volta. O que nós precisamos é saber aproveitar a experiência, saber aproveitar a projeção quando nós estamos fora do corpo. Está ficando claro? Pois não. O senhor disse que a consciência é que encaminha o corpo, que conduz o corpo. O que dizer desta consciência que encaminha o corpo para praticar o mal? O que dizer disso? Então nós vamos observar o que? Dentro das pesquisas da consciência. Que a consciência, como ela está num processo evolutivo, nós vamos perceber que essa dimensão, aí eu posso então até, para te responder isso, eu vou fazer uma outra pergunta em cima, por que nós estamos vivendo essa dimensão? Se a nossa consciência ela é extrafísica, por que ela vem para a dimensão humana, para a dimensão física? Então nós já demos algumas pistas. A consciência está num processo de evolução. Aqui nós conseguimos nivelar todos os níveis evolutivos. Nós temos da consciência mais madura, mais avançada, mais evoluída, a consciência mais primitiva, mais patológica, mais desequilibrada, ou que nós chamamos de consciência reurbanizada, consréu. Então, o que dizer dessa pessoa? É uma consciência que no seu nível de maturidade, é isso que nós esperamos dela. Ou seja, existe uma faixa de evolução. É igual eu pensar assim com uma criança. O que eu posso esperar de uma criança de 7 anos na média? Eu não posso exigir que uma criança de 7 anos tenha a mentalidade de um adulto de 45, uma pessoa que já viveu a vida, que tem uma série de experiência e que consegue refletir com mais profundidade. Ao longo do processo evolutivo, existimos então períodos de imaturidade, falta de lucidez, desequilíbrio íntimo, desequilíbrio pensênico, de pensamentos, sentimentos e energias, atitudes equivocadas, atitudes imaturas, arrependimentos. Isso faz parte do processo evolutivo da consciência. A pergunta que poderia ser feita também é assim, como que nós saímos disso?
Porque essa pessoa que leva o soma ou que faz um ato patológico desequilibrado, ela é uma pessoa imatura. Assim como nós vemos vários exemplos, às vezes muito próximos, dentro da família. Aquele nosso parente que ele não cresceu, ele está com 50, 60 anos e ele ainda é uma criança. Ele não amadureceu, a idade psicológica dele não seguiu. E ele tem comportamentos impulsivos que depois geram arrependimento, geram problemas para outras pessoas, geram problemas para ele, geram problemas para a família. Então isso é imaturidade. O que nós podemos fazer para sair disso é autopesquisa. Nossa proposta é que essa pessoa, dependendo do nível, é terapia. Aí nós indicamos, às vezes, a pessoa para fazer consciencioterapia. Ela vai ter uma terapia com pessoas que têm, sob o ponto de vista, esse paradigma. Ou seja, não vai olhar para a pessoa e ver como se ela fosse só essa pessoa, mas essa pessoa que tem várias vidas, tem vários corpos, atua energeticamente. Dependendo do caso, é educação, é reeducação, na verdade. Porque não é a primeira vez que nós estamos passando. Muitas pessoas passam com esses atos imaturos que você está trazendo, independente de qual que seja, pelo que nós chamamos de automimese. O que é automimese? Auto si mesmo, mimese, imitar. É a imitação de si mesmo. Então ela está uma consciência extrafísica, ela está no período extrafísico, ela vai ter uma nova vida humana. Ela vai ressomar, vai readquirir um soma, um corpo físico. Ela renasce. Nós afunilamos toda a nossa capacidade de pensar na manifestação de um bebê. Como que é a manifestação de um bebê? Se ele está com fome, ele chora. Ele não consegue coordenar as suas funções fisiológicas. Ele é totalmente dependente. À medida que ele vai desenvolvendo sinapses, ou seja, conexões neuronais, ele vai aprendendo então a balbuciar, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a andar, ele vai começar a ter uma vida social e com isso ele vai recobrando também a lucidez dele de como ele era como consciência. Nós podemos recobrar essa lucidez, nós chamamos de cons. Nós podemos recobrar os nossos cons ou as nossas unidades de lucidez mais avançadas. Assim como nós recobramos também as mais imaturas. As mais imaturas geralmente é o que vem primeiro. Por quê? Foi o que a gente mais repetiu. A gente mais repetiu imaturidade, então aquilo tende a se manifestar primeiro. Olha a criança e você vai ver o tipo de comportamento. Como que as crianças, na sua média, no geral, tendem a ser mais egoístas, agressivas, fechadas no próprio mundo. Depois ela vai ampliando seu mundo de relação e esses estímulos que ela recebe pode estimular ela a ficar mais madura ou até desvirtuar e entrar dentro de uma repetição total das imaturidades que ela já fez no passado. Tá certo? Então a proposta é que essa consciência, ou as consciências de modo geral, atuem mais com o mental soma, que é o corpo mental. Por que o corpo mental? Esse é o corpo mais avançado de manifestação que nós temos. O corpo físico, ele é a ponta rústica, ele é o que tem de mais primitivo, é o que tem de mais denso, é material, ele é mais permanente. Nós ficamos aqui décadas. O corpo energético, ele já é mais sutil, mas nós podemos vivenciá-lo, podemos percebê-lo, nós sofremos os seus efeitos no dia a dia. O psicossoma, ele é mais sutil ainda, mas nós manifestamos, é o corpo das nossas emoções. E o mental soma é o corpo das nossas ideias, ou seja, dos nossos atributos mais avançados. Que atributos são esses? A racionalidade, o discernimento, a lógica, a razão, a sabedoria, a ética. Todas essas características são atributos do mental soma. E se nós olhamos, as pessoas que vão amadurecendo mais, elas vão tendo mais sabedoria. Não é muito comum no dito popular a gente falar isso? Puxa, eu gosto de conversar com aquele senhor porque ele tem uma sabedoria de vida. Ou seja, ele teve tantas experiências, ele refletiu sobre aquilo, tirou alguma lição, que isso dá para ele sabedoria. Quando ele está refletindo, ele está usando o mental soma. Então o nosso processo evolutivo passa por nós dominarmos mais o corpo físico, dominarmos as energias, dominarmos mais o psicossoma e dominarmos também o mental soma. Dominarmos as nossas ideias, ampliarmos o nosso nível cognitivo, nosso nível de conhecimento, porque quando nós ampliamos nosso nível de conhecimento, a nossa visão de mundo ela muda, é inevitável. A pessoa tem novas variáveis para analisar as coisas que ela está vivendo. Tá ok? Podemos? Pois não. Tem uma pergunta online. Nós estamos aqui com 15 pessoas online e nós temos duas perguntas. Pode falar. A primeira é: uma gestação humana, a partir de quando é considerado que há uma consciência? Essa é a primeira. Veio lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
E a segunda, os humanos anencéfalos possuem os corpos emocionais e mentais? Tá. Ok. Então são campos de investigação, né? Mas essa questão da consciência, nós temos uma hipótese. A consciência, ela passa por um período que nós chamamos de pré-ressoma. Ela está preste a renascer aqui nessa dimensão, a adquirir um novo corpo físico. Quando ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, já ocorre uma conexão energética. Esse cordão de prata que nós estamos vendo aqui, ele é um cordão que ele se conecta em todas as nossas células. Ele está inserido em todo o nosso corpo físico. É o nosso corpo energético. No momento que nós saímos do corpo, ele vai se afunilando e forma essa conexão que nós chamamos de cordão de prata. Então, no momento que ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, já ocorre essa conexão. E quem é que vai dar a forma para esse corpo físico? Então, nós temos também uma hipótese para isso. Ou seja, a hipótese é que o psicossoma, esse veículo aqui, extrafísico, ele é que é o modelo organizador do nosso corpo físico. Ele é que dá essa característica. Como nós podemos verificar isso? Uma pessoa, um casal, dentro de uma gestação, a mãe, vamos colocar um caso que possivelmente vocês já podem ter ouvido isso no dia a dia de vocês. A mãe sonha e fala assim, eu sonhei com o nosso filho, eu sei como ele vai ser. Ele vai ter essas características, ele vai ser assim e assado. A criança nasce, né, e toda criança nasce muito parecida uma com a outra, no início da sua fase, e ela vai se desenvolvendo e tudo aquilo que ela viu se confirma. Ou seja, ela viu essa consciência que ia renascer de psicossoma. No período pré-ressoma, pré-renascimento somático, ou seja, de readquirir um novo corpo físico. Então, esse modelo que é o psicossoma, ele é que vai gerar uma influência com o que nós chamamos de paragenética na genética humana, na carga genética que essa criança está recebendo do pai e da mãe. E ele vai dar essa forma para esse corpo físico. Então, a nossa hipótese é que essa conexão ela ocorre na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Em relação a outra questão, eu não tenho nenhum dado científico de pesquisa a respeito nesse sentido. Mas o que a gente observa? Vamos pegar por inferência. Se o psicossoma é quem dá essa forma, ou quem gera esse modelo, e esse corpo ele chegou a ter uma formação dentro daqueles processos da meiose, da mitose, as subdivisões das células, as especializações dos sistemas, etc. e tal, alguma consciência está conectada nele. Ou seja, o que acontece na maioria dos casos, até onde eu já vi, é que essa consciência, o corpo dela não funciona, mas a consciência está ali. E muitas vezes é uma consciência lúcida, tá bem? Já tive uma experiência pessoal de uma retrocognição. Retrocognição é uma lembrança de vidas passadas, vivências passadas. Nós temos até um livro aqui que eu separei, já que estou nesse assunto, que é do professor Wagner Alegrete, que é o presidente da IAC, e ele fala sobre retrocognição, um livro bem interessante para quem quiser saber mais. Em que eu percebi, eu tive uma lembrança de que eu tive um corpo físico em que o meu corpo, ele pifou. Eu fiquei enclausurado dentro desse corpo. Eu estava totalmente consciente, eu recobrei, eu me sentia lá dentro, eu pensava, mas eu não conseguia interagir com as pessoas fora. Não sei quais foram os fatores que levaram a isso, mas meu corpo ele pifou. Então, dentro dessa condição, a hipótese que eu tenho, a abordagem que eu faço é que há uma consciência assim conectada, muitas vezes nesse estado. Fica ali enclausurado. Aí poderia se pensar, puxa, mas deve ser uma condição difícil isso, né? É difícil. Mas alguma lição se tira. Algum aprendizado se tira disso. Algum motivo se teve, né? Não foi por um acaso que isso aconteceu. Tá bem? E seguimos então. Então essa é a primeira abordagem. Segundo pilar do paradigma consciencial. Pois não, desculpa. Esse acendeu. Você acabou de colocar o exemplo das consciências e eu queria ver se está assimilado às crianças, que você colocou que as crianças, elas nascem, né, e depois elas vão fazendo sinapse e vão adquirindo a consciência, né? No caso de crianças com síndrome, essa ligação que você acabou de colocar? Ela continua existindo, todos os veículos estão ali, as suas conexões e toda a sua história multiexistencial está ali.
Só que nesse caso, o que acontece? O corpo físico não corresponde com a possibilidade de manifestação. É igual um bebê. A consciência, ela está ali com todo o arcabouço das suas vidas. Só que naquele caso, ela não consegue se manifestar. E por que isso? Dentro de uma condição natural, fisiológica, nós vamos adquirindo sinapses e nos manifestamos. Agora, dentro dessas condições, há um problema somático que restringe a consciência. Agora, não tem como generalizar. Se eu te falar assim, olha, isso é um resultado porque a pessoa fez isso ou aquilo. Não tem ligação com as vidas passadas? É um aprendizado para essa consciência. Ou seja, alguma lição ela está tirando desse processo. Alguma coisa, algum aprendizado ela quer tirar desse contexto. Ou seja, e esse aprendizado vem em função do quê? Do resultado das nossas experiências. Ou seja, hoje, todos nós aqui somos o somatório de tudo que nós vivemos. Às vezes conseguimos manifestar mais ou menos. Depende da nossa condição atual. Ou seja, se a gente olhar o nosso passado na adolescência, por exemplo, algumas pessoas que já passaram da adolescência, vai falar, puxa, como eu era imaturo. Então, adquirir uma série de informações é o exemplo de resgatar cons. Você recuperou sua lucidez. E pode recuperar muito mais. Tem muito mais a ser recuperado. Tá bem? Mas tem uma consciência lá e essa consciência está tendo um aprendizado com isso. Não dá para a gente generalizar o motivo do porquê. Tá? Pois não. O senhor mencionou que esteve em vida passada já em um estado que o corpo pifou. Isso seria provavelmente um estado de comatose. Dentro da conscienciologia, o estado de comatose é abordado em que estado da mente? Olha só, o conceito que você está trazendo, ele chamou de comatose. Né? Então vamos pensar numa pessoa que está em coma. No estado de coma, a pessoa está ali, às vezes mantida pelos aparelhos, não teve a morte biológica, não teve a morte cerebral, a pessoa fica naquele estado de inatividade. Nós nos apropriamos dessa analogia para criar um outro conceito chamado de comatose evolutiva. O estado de comatose evolutiva, ele é diferente porque é o estado da consciência que ela não está lúcida para o processo evolutivo. Ela vive a vida humana como se ela fosse, como se ela estivesse em coma. Ela não sabe por que ela está aqui, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe qual é o objetivo dessa vida, ela não tem memória dessas múltiplas dimensões, não lembra do passado e nem se interessa pela evolução. E isso para ela não faz sentido algum. Então ela está vivendo uma espécie de um coma evolutivo. Naquele caso que eu relatei dessa experiência, eu não estava em coma, eu estava vivo. É como uma espécie como se eu fosse um autista. Eu não conseguia manter uma interação, mas dentro eu estava lúcido. Eu pensava, tinha raciocínio, tinha clareza de ideia, mas não conseguia estabelecer essa relação. Então o estado de comatose é para dar uma lição numa consciência em que não se interessa pelo aprendizado? Não é bem uma lição. Vamos entender assim que nós temos atos, ações e toda ação tem um reflexo, tem uma consequência. Então não é alguém que está lá e vai fazer assim, você eu vou te punir, você eu vou beneficiar, você eu vou... Não é bem assim. É uma consequência das nossas experiências evolutivas. Por isso que eu chamo de aprendizado. Ou seja, para aquela pessoa é um aprendizado. Para quem está fora, às vezes, dá até aquela condição de falar, puxa, mas coitado, está nessa condição, mas você não tem a bagagem multiexistencial dessa pessoa. Você não sabe quem ela é, o que ela fez, o que ela precisa aprender com isso. Então não é um sentido de punição, mas sim de uma consequência dos seus atos e ações que levam ao aprendizado a partir daquela experiência. Tá bem? Então, seguindo aqui, multidimensional, nós já falamos, temos uma vida bioenergética, temos várias vidas, tocamos em vários exemplos, e existe um princípio cosmoético. Ou seja, nós sabemos que a ética humana ela é muito variável. Ou seja, a reflexão sobre a moral humana, ela varia do nosso entendimento, de uma cultura para outra. Só que existe um princípio ético que ele é multidimensional. Ou seja, independente da cultura que a pessoa esteja, que a consciência esteja se manifestando, aquele princípio ele existe. Nós estamos num processo de aprendizado de entender como funciona essa cosmoética. Então, eu vou dar um exemplo. Você é um projetor. Você sai do corpo com facilidade. Tem essa experiência independente de ter conhecimento ou não. E você, de repente, tem um parente que ele está internado, está ali, a família toda torcendo pelo viver, pelo sair daquele estado. Você sai do corpo e encontra uma consciência mais lúcida, um amparador, você vai até o quarto desse parente e com as suas energias ajuda ele a passar pela morte biológica. Ou seja, acabou o tempo dele. As pessoas ficarem puxando, querendo, sustentando, não ia levar nada. E aquela pessoa passa pela morte biológica, você esclarece o estado em que ela está, encaminha e ela vai para uma comunidade extrafísica.
Então, qual é o código que vai reger essa ação? Que código? Do ponto de vista cosmoético, foi o melhor para aquela consciência. Era o momento dela, tinha que passar por essa transição da morte biológica. Então isso nós chamamos de cosmoética. À medida que a consciência ela amadurece, ela vai ampliando o seu nível de discernimento e ampliando o seu nível de compreensão quanto à cosmoética. Através da projeção também ocorre que nós superamos os bairrismos. Bairrismo é aquela condição de que eu defendo o apego, o meu ego, o meu bairro, a minha cidade. Nós vamos perceber o quê? Que quando nós saímos do corpo, existem muitas comunidades extrafísicas. Existem tantas outras consciências com as quais nós tivemos vínculos positivos, saudáveis, temos afeto, e que nesse momento nós estamos como consciência intrafísica, e ele está como consciex. Nós vamos perceber que existe toda uma para-humanidade. Ou seja, um contingente de consciências que nesse momento não está na dimensão intrafísica. Então nós rompemos com essa visão bairrista até nas fronteiras do próprio país, do planeta, e passamos a ter uma visão mais universalista. Podemos? Projeciologia, então é a ciência que estuda a projeção da consciência, esse estado que a gente veio falando até agora. Ou seja, essa vivência que ela é real, ela não é um sonho, ela não é um devaneio, ela não é uma alucinação, é uma vivência que ocorre com a pessoa em que ela expande as suas energias, o início é isso, começa a expandir esse corpo energético, e em seguida aquele psicossoma, ele sai. E nesse momento que a consciência sai de psicossoma, ou ela pode sair também de mental soma, ela mantém os atributos que nós mantemos aqui agora. Todos sabem onde estão? Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Todos estão conscientes, estão vígios, estão acordados. Quando nós saímos do corpo com lucidez, nós levamos esses atributos. Ou seja, nós raciocinamos, nós determinamos a nossa vontade, nós temos a memória, nós questionamos, usamos o juízo crítico. Eu penso fora do corpo, mas espera aí, essa minha roupa está diferente, eu plasmei uma roupa diferente, um traje diferente. Eu não fui dormir com essa roupa. Ou eu não poderia estar aqui porque meu corpo estava dormindo. Então não é um sonho, estou projetado. Então ela leva características que fazem parte da vigília física ordinária. E nesse estado, a projeciologia procura estudar também uma série de outros fenômenos. Então fenômenos como a autobilocação, que é aquele primeiro, é nós saímos do corpo e conseguimos olhar o nosso corpo físico. Então bilocação quer dizer estar em dois locais. E auto é você mesmo. Então você vê que você está em dois locais. Na verdade você está em um só. Ou seja, sua consciência está no psicossoma naquele caso. Só que você vê o seu corpo físico deitado. Isso gera um impacto para as pessoas. As pessoas param e pensam, mas espera aí, se eu estou aqui, fora do meu corpo, estou vendo meu corpo deitado, será que eu morri? É o primeiro questionamento que a pessoa fala. Será que eu morri? Isso é a morte biológica? Ela não pensa em morte biológica porque às vezes ela não tem esse conceito. Ela fala, eu morri. Mas daqui a pouco ela volta para o corpo físico e quando ela volta, ela desperta e fala, que estado foi esse? Então isso é o fenômeno da autobilocação. Clarividência viajeira, aqui tem um exemplo. É uma capacidade de a gente prolongar a projeção dessas energias e conseguir observar fatos, situações, contextos à distância. Foram feitos diversos experimentos na década de 60 com esse tipo de fenômeno parapsíquico. Ou seja, os clarividentes, então convidavam o clarividente, colocavam um objeto suspenso a uma certa altura que ele não conseguiria alcançar, faziam um monitoramento com eletroencefalograma, com a polissonografia, e aí ele fazia a projeção energética para observar aqueles objetos. Depois descrevia e depois chamava uma pessoa de fora, que não tinha a ver com o experimento, e pedia para casar o desenho com os objetos. Então isso já foi feito, e já foi verificado que é possível vivenciar esse fenômeno. Nos nossos cursos, nós aplicamos técnicas durante a aula para que a pessoa vivencie isso, para que ela experimente esse fenômeno da clarividência viajeira, por exemplo. Experiência de quase morte é um outro fenômeno que chama muita atenção, ou seja, pessoas que são tidas como mortas temporariamente, um acidente, um traumatismo, um afogamento. E depois, quando essas pessoas voltam, elas relatam que elas estiveram fora do corpo, que elas viram os primeiros socorros, que elas viram um túnel, no final desse túnel tinha uma luz, que elas foram em direção a essa luz, e lá, em geral, elas encontram um parente ou um ser de luz, uma consciência extrafísica, já usando o termo técnico, que emana muita luz e que ajuda ela a se decidir se ela quer ficar ou se ela quer voltar. Geralmente o que acontece? Essa consciência que passa pela EQM, ela está num estado muito aprazível, muito gostoso. Ela não respira, ela não precisa andar, ela volita,
ela está com um estado de bem-estar, aquela dor que estava sentindo no corpo, aquilo tudo some, ela está se sentindo muito bem. Qual é a opção? Você quer voltar para a vida humana ou quer ficar? O que ela fala? Eu quero ficar. Aí, sempre vem alguma orientação e fala assim, mas quem vai cuidar do seu filho? É mesmo, quem vai cuidar do meu filho? Olha a conexão do cordão de prata. A hora que essa pessoa lembra dessa preocupação, dessa responsabilidade, ela volta para o corpo. E essas pessoas voltam lembrando dessa projeção em relato. Isso foi chamado de experiência de quase morte. Pré-cognição, que é chamada mais comumente como premonição, antecipar um fato que vai ocorrer e aquilo ocorrer. Às vezes as pessoas têm isso como se fosse um sonho. Eu tive um sonho premonitivo, aconteceu isso. Passa um tempo, exatamente o que a pessoa sonhou acontece. Então isso não foi um sonho. Isso foi uma projeção pré-cognitiva, que ao rememorar, misturou com as imagens oníricas dos sonhos. E a pessoa então achou que era um sonho. Tá bem? Retrocognição, lembranças de vivências passadas, telepatia e outros tantos fenômenos que são estudados pela projeciologia. Então, o que a gente quer dizer nessa altura? Que sair do corpo, todos nós aqui saímos do corpo. Hoje à noite vocês vão voltar para suas casas, vocês vão deitar e vão sair do corpo. O que a gente precisa obter para ter o diferencial com a saída do corpo? Lucidez. Ou seja, sair do corpo, até meu cachorro lá em casa, ele sai. Agora, ele não tem a autoconsciência que nós temos. Então, o nível de aproveitamento da experiência não pode ser igual à nossa. Nós saímos do corpo, muitas pessoas saem e ficam numa condição que nós chamamos de projeção beliche. Imagina uma beliche, né? Uma cama sobre a outra. Então, é o corpo físico dormindo e você flutuando em cima dele dormindo também. Nós precisamos romper esse estado e adquirir a lucidez, porque aí vai fazer a diferença dentro dos nossos processos de pesquisa. A projeção ela pode ser espontânea, que é o mais comum. Então muitas pessoas chegam aqui, eu saio do corpo, eu quero saber como que eu paro com isso. A gente fala, calma, isso não é uma patologia, não é nenhum distúrbio, não é nenhuma doença. É um fenômeno natural. Você precisa aprender o que você vai fazer com isso. Aonde você tem ido? Quais são as consciências extrafísicas com quem você tem encontrado? Que comunidades você tem visitado? Esse movimento é o que nós chamamos de autopesquisa. É autoconhecimento. A minha avó, ela sempre dizia, minha bisavó na verdade, dizia um ditado que era assim: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós levamos isso para o seguinte sentido: diga-me o que tu pensas que eu direi quem são as suas companhias. Ou seja, de acordo com os nossos padrões de pensamentos, sentimentos e energias, ou seja, os nossos penseres, nós atraímos consciências extrafísicas mais ou menos no mesmo padrão, na média do que nós pensamos. Nós vamos para comunidades extrafísicas equivalente a esse processo também. Tá certo? Então, nós podemos ter projeções espontâneas, forçadas, no caso traumática, ou voluntária. Voluntária é aquela que você promove. Você aplica uma técnica e promove essa projeção. A gente vai falar dessa técnica já. Podemos? Situações comuns. Vamos ver quem que se identifica com isso. Quem já teve a sensação, já sentiu o corpo ficar todo entorpecido? Você está lúcido, né? Você começa a relaxar e você sente que o seu corpo ficou todo entorpecido, que você não consegue mexer nada. Então, é uma sensação que faz parte da etapa para a projeção. Alguém aqui já teve a sensação de estar caindo? Acordar com o sobressalto, o coração acelerado? Ou seja, isso geralmente está relacionado ao quê? A pessoa está voltando para o corpo, mas ela não está lúcida. Ela cria, então, um artifício mental. Que ela estava andando, ela tropeçou, ela caiu de um abismo, e ela registra conscientemente, está descendo para o corpo. E ela gera essa sensação de queda. Acorda num sobressalto, que é a repercussão de um veículo no outro. A impressão do corpo estar inflando. Alguém já passou por isso? Você deita, dorme, relaxa, de repente você começa a virar um balão. Parece que tudo está inflando você. Algumas pessoas, elas não sentem inflar, elas sentem como se elas estivessem esticando, ficando comprida. Quando eu falava isso, quando eu era criança, meu avó falava assim, não, é que você está em fase de crescimento, depois isso passa. Mas eu cresci e não passou. Ou seja, esse fenômeno é chamado de balonamento. É a percepção lúcida da soltura do corpo energético. Esse corpo energético ele começa a soltar e a pessoa ela registra, ela acompanha isso realmente. Então dá a ela a sensação de que o corpo físico é que está inchando, mas não é o corpo físico, são só as energias. Tá? Ver o próprio corpo físico deitado. Alguém já viu isso? Já teve essa sensação? A autobilocação, sair do corpo e ver o corpo físico lá deitado.
Então é outra etapa. Pulsações ou vibrações internas. A pessoa acorda e ela sente como se o corpo dela estivesse pulsando, ou como se corresse alguma coisa pelo corpo que desse essas vibrações muito intensas. Alguém já vivenciou isso? Poderia levantar a mão? Para eu ver? Algumas pessoas. Ou seja, isso é chamado estado vibracional. Então nós vamos explicar melhor o que vem a ser isso. É um estado vibracional espontâneo. Impossibilidade passageira de movimentar o corpo. Quem já passou por isso? Você desperta, né, você às vezes deitou rapidamente, ou já estava dormindo, e você desperta. Aí você tenta mexer o corpo e não consegue. Você está consciente, está lúcido, está pensando, está ouvindo o ambiente. Se tem alguém do lado, você pensa, eu vou fazer força para bater na pessoa e ela me chamar. Então isso, o que significa? É um estado transitório. Você nem está totalmente coincidente dentro do seu corpo físico e nem está totalmente fora. Você despertou numa etapa transitória. Se você pensar, eu vou até a porta, eu vou até a parede, eu vou até o teto, colocar muita vontade, se concentrar só nisso, é muito provável que você termine essa transição e tenha projeção consciente. Se você quer sair desse estado, o que geralmente se faz, quem já vivenciou? O que vocês fizeram? O que você fez? Pensou em voltar. Quem mais notou? Você também pensou em voltar. Quem já passou por isso e fez alguma coisa diferente para voltar? Geralmente as pessoas elas se debatem. Eu quero sair disso, eu quero sair disso. Não adianta. Relaxa, fica tranquilo, pense em movimentar somente a sua língua. Ou seja, pense em uma parte pequena do corpo. A hora que você consegue dominar essa parte, os veículos eles se recoincidem. Por isso que as pessoas se debatem. Ou seja, a falta de informação, não saber o que é, a impossibilidade de você se movimentar e você está lúcido, está pensando. Então, nesse momento, agora que vocês já sabem, pense em flutuar, pense em um movimento ascendente para frente do seu corpo, que você vai acabar tendo a projeção consciente. Tá? E também uma outra possibilidade é encontrar alguém falecido, ou seja, encontrar alguma consciência. Você encontrar aquele parente que já dessomou, que passou pela morte biológica, conversar com ele. Vocês vão ver que eles têm curiosidades tanto quanto nós temos aqui. Eles querem se atualizar, eles querem saber, e aquele processo, o que aconteceu? E fulano, casou? A sobrinha de fulano, o que aconteceu? O menino nasceu? Assim como nós temos curiosidade de saber o que está acontecendo na dimensão extrafísica, na comunidade onde ele está, eles têm curiosidade sobre o que acontece aqui. Dependendo do nível de lucidez, é possível você interagir. Pois não? Já vai falar já. O que você me diz do déjà vu, da gente viver a situação se repetir, mesmo acordado? Alguém mais já teve esse fenômeno? O déjà vu? Mais pessoas. Vocês veem que existem fenômenos que são mais corriqueiros, mais comuns. Então, o déjà vu é um fenômeno em que a pessoa ela teve uma projeção, ela saiu do corpo, ela foi àquele contexto, àquele local, ou aquela situação que estava se desenvolveu no extrafísico, ela voltou para o corpo, mas ela não recobrou tudo, ou às vezes não recobrou nada. Quando o fenômeno está acontecendo, quando a situação na dimensão extrafísica está acontecendo, vem aquela enxurrada na memória dela. E ela então começa a saber, não, isso daqui já aconteceu, agora o fulano vai falar isso, o ciclano depois vai falar aquilo, eu vou falar isso. Ou seja, é uma projeção não rememorada e ela é rememorada simultaneamente à vivência. Às vezes a pessoa nem lembra, eu estive projetado, mas o contexto todo ela já viveu. E isso é muito marcante quando você vai num local que você nunca visitou. Porque existem algumas situações que são corriqueiras no nosso dia a dia, você encontrar as pessoas pela manhã, aquela conversa do café. Mas e quando você vai no local, uma viagem que você estava se programando há muito tempo, aquela vontade, preparou tudo, e esse seu envolvimento com a viagem fez você se projetar, sair do corpo, ir até o local, ver determinadas situações, voltar e não lembrar. Quando você chega nessa bela cidade, você está andando e fala, espera aí, eu já passei aqui. Virando aquela rua vai ter uma casa pintada de amarelo. Você vai e vira, está lá a casa pintada de amarelo. Não, se a gente der a volta aqui, vai ter tal coisa. Você vai e tem a tal coisa. Então isso é uma projeção não rememorada, tá bem? É um fenômeno muito comum de acontecer. Por favor. Boa noite. Boa noite. Quando acontece a dessoma do corpo físico, assim, e você não concluiu a sua missão ou a sua
sei lá, o que é para você fazer aqui nesse plano. Existe um tempo contado assim a partir do nosso tempo? É claro que talvez na outra dimensão não seja contado o tempo como o nosso, para a pessoa voltar, para talvez terminar o que começou, o que era para ter feito? Isso varia de caso para caso. Mas o que dá para a gente refletir, não dá para te dar um tempo cronológico. Um fica 2 anos, fica 10, outro mais. Mas o que dá para a gente refletir imagine que a gente tem uma conta do condomínio muito importante, que você tenha uma data e um prazo para você pagar. E se você não pagar aquela conta, vai te dar tanto problema, vai te deixar muito ruim na situação. Você, por um descuido, sei lá, por ter passado batido, não deu tanta atenção, não deu valor, você não paga aquela conta. Quando você vê, faltam 10 para as 3. O banco vai fechar. Aqui em Foz do Iguaçu, o banco fecha às 3 horas, tá? Para quem está nos ouvindo aqui fora, às vezes não. O banco fecha e você não paga a conta. Qual é a sensação que a gente tem? É uma frustração, né? Você tinha o dinheiro, você sabia que era importante, ia te dar problema, você ter toda a oportunidade, os bancos estavam abertos e você não pagou. Então essa é mais ou menos a sensação que muitas pessoas têm quando elas não conseguem cumprir a programação existencial. Existe uma instituição que eu apresentei no início, que é a Apex, que é uma instituição que estuda a programação existencial. Então uma das derivações que tem quando a pessoa não cumpre é uma melancolia extrafísica. Então essa pessoa ela passa por um período de amargura, ela vai refletir, ela vai ver por que ela errou, vai ver onde que foram os pontos falhos, para depois ela começar a fazer um novo planejamento de vida e se preparar para fazer uma nova programação existencial. Tá bem? Então o ciclo vai ser esse. Agora o período no extrafísico para retorno, isso varia muito de pessoa para pessoa. Há casos às vezes que a consciência tem que voltar logo em seguida e ela faz uma vida só complementar. É um tipo de programação existencial complementar. Ela vive até os 7 anos de idade e depois ela dessoma. Aí a gente olha esses casos de crianças que eram um exemplo na família, todos adoravam essa criança, ninguém podia falar nada contra ela e tão cedo morreu, dessomou. Então, para aquela consciência teve um sentido. Além do que, ela deixou um exemplo a todas aquelas outras pessoas, ou seja, aquelas pessoas não vão esquecer aquilo. Ou seja, por que aconteceu aquilo com a pessoa? Às vezes esse fato desencadeia que as pessoas do grupo, da família, começam a querer saber o que acontece depois da morte biológica, começa a se interessar pela multidimensionalidade. Então só aquilo já foi uma lição para o grupo todo. E ela completou o que ela tinha que fazer, que às vezes era ajudar aquele grupo a entender mais a multidimensionalidade. Tá bem? Seguimos? Bioenergia. Então nós estamos falando de sair do corpo, evolução, lucidez. Ou seja, para que a gente tenha mais lucidez, é necessário que a gente domine mais as nossas bioenergias. Por quê? O energossoma, o corpo energético, ele é a interface entre o nosso corpo físico e o nosso psicossoma e mental-soma. Ele é que conecta a nossa consciência nesse corpo físico. Então nós até dizemos que a consciência, ela não está encarnada, como se diz por aí. Ela não está aqui, dentro da carne. A minha consciência não está no meu braço, não está no meu pé, não está no tórax. A consciência ela está no mental-soma. O mental-soma está no psicossoma. E o psicossoma, que é uma cópia desse corpo físico, se conecta a esse corpo físico pela energia. Então minha consciência está se manifestando do meu mental-soma, no meu psicossoma, no meu cérebro. Se eu domino mais essas energias, que nós chamamos de bioenergias, eu vou conseguir expressar melhor a minha consciência. Se eu domino menos, eu fico mais bloqueado nessa manifestação. Porque o energossoma funciona como se fosse uma cola, uma conexão entre esses vários veículos. E aqui tem os chakras, que é bem conhecido, são vórtices de energias, e à medida que nós aprendemos técnicas de mobilização energética, nós conseguimos ativar esses pontos energéticos, que são os chakras. Ou seja, nós interagimos energeticamente o tempo todo. Você encontra o seu amigo. Vamos ver se vocês já passaram por essa situação. Muitos anos você não vê essa pessoa. Aí você vê e fala assim, como que está, fulano? O que aconteceu nesses anos todos? E ele leva a sério essa sua pergunta. E ele começa a contar toda a trajetória de vida de uma série de percursos, percalços, dificuldades e tragédias. E você fica ouvindo. Termina a história e ele fala assim, puxa, foi tão bom falar com você, dá aquele tapinha nas suas costas e você está exausto, querendo uma cama. Alguém já passou por isso? O que aconteceu nesse contexto? Você perdeu ar? Perdeu oxigênio para essa pessoa? É lógico que não. Você perdeu energia. Ou seja, você foi, nesse caso, vampirizado. Ou seja, foi espoliado energeticamente por não ter autodefesa energética e saiu
exausto. Então, dominar as bioenergias serve para a pessoa se manter mais equilibrada, ela se manter mais sadia. E assim existem diversos contextos. Quem já passou pelo contexto do telefone tocar na sua casa e você falar, atende que é fulano, sem ser aquela chamada óbvia, né, que você estava esperando. Já passou? Já passou? O que aconteceu? Foi o tom do telefone nesse momento que foi diferente? E aí falou que era o tom do fulano? Não, é energia. O fulano, quando estava pensando em ligar para você, ele pensou, teve uma emoção, um sentimento e uma energia. Então os penseios dessa pessoa migraram sem tempo e espaço para você. Por estar mais sensível, você registrou. Por um motivo te veio o fulano na cabeça, toca o telefone. Sincronicamente você fala, atende que é o fulano. E a pessoa atende e fala, nossa, mas é o fulano mesmo. Então daí é importante nós dominarmos mais as bioenergias. Porque nós estamos imersos nesse universo o tempo todo. E sofremos os efeitos dessas energias. Podemos? Então, o domínio das bioenergias se faz através de uma técnica que nós chamamos de estado vibracional. Essa técnica do estado vibracional, ela também é uma técnica para projeção consciente. Ou seja, uma técnica que você pode aplicar e ter essa experiência fora do corpo com lucidez. Tá? O que é o estado vibracional? É a aceleração máxima das vibrações do seu corpo energético, do seu energossomo. Essa técnica ela só foi decodificada, porque essas movimentações de energia, elas já ocorrem no nosso energossomo. Nós somos um sistema aberto, nós interagimos com os ambientes, com as pessoas, com os animais, nós trocamos energia o tempo todo. O que nós fizemos? Foi criada uma técnica para que você possa dominar essa energia e movimentá-la. Seguindo? Então aqui, consiste em 3 manobras básicas, e essas manobras nós aplicamos em todos os nossos cursos, ou seja, nós auxiliamos o aluno a entender esses conceitos e, em função do princípio da descrença, a experimentar. Então nós aplicamos técnicas para que as pessoas possam ter as suas vivências pessoais e não precisar acreditar em nada do que nós estamos falando. Então uma das técnicas é a técnica da circulação fechada de energia. Ou seja, você começa a circular as suas energias dos pés até o alto da cabeça você manda energia para os pés, dos pés você volta com energia para a cabeça e você vai fazendo esse movimento de maneira contínua. Isso só exige a sua vontade, não precisa de mais nada. Não precisa imaginar uma luz, não precisa nada disso. Você concentra a sua atenção na cabeça, você está levando o quê? Pensamentos, sentimentos e energia na região da sua cabeça. A hora que você começa a colocar vontade para que essa energia desça, então você vai varrendo todo o seu corpo físico. O que vai seguindo? Pensamento, sentimento e energia. Então você circula a energia por dentro e por fora do seu corpo. Outra técnica, técnica da exteriorização de energia. Da mesma maneira que nós perdemos energia, e às vezes somos vampirizados, a pessoa pode ser vampirizada, ela perde porque ela não está consciente. Porque se você doa, você não foi roubado. Você doou até o limite do que você pode. Quando tiram mais do que você pode, aí você foi roubado e você foi vampirizado. Então nós podemos aprender a exteriorizar essas energias, porque elas se movimentam, elas saem, elas entram, elas circulam. Então nós desenvolvemos uma técnica que chama técnica da exteriorização. E depois a técnica da absorção. Com essa primeira técnica do circuito fechado, nós fazemos um estado vibracional. Ou seja, começamos a circular essa energia e ela entra num estado de vibração tal que isso funciona como uma autodefesa energética. Então, além de ser uma técnica para projeção, que você altera as frequências vibratórias do corpo energético, que vai entrar em ressonância com o psicossoma e vai te tirar do corpo, você também faz, através do estado vibracional, uma técnica de autodefesa energética. Aí você para de passar por essas vampirizações. Você vai ver, às vezes, as pessoas carentes que vão te vampirizar e você vai se bloquear, vai se autodefender energeticamente. Seguindo. E aí vem os benefícios, né? Então, a partir desse domínio energético, nós estamos aplicando uma técnica para projeção consciente, estamos ficando mais autoconscientes das nossas inter-relações e podemos, pelo fato de estarmos menos intoxicados, as energias mais soltas praticando essas técnicas, vivenciar a projeção consciente. E para que serve a projeção? Para que serve esse fenômeno da saída fora do corpo? Então, eu coloquei aqui somente alguns benefícios dentre os inúmeros benefícios que tem. Primeiro, interassistencialidade. Realizar assistência, ajudar as outras pessoas. Existe muita gente carente que precisa de assistência. E nós podemos contribuir com as nossas energias, doando o que a gente tem de melhor, esclarecendo essas pessoas, sejam elas consciências que passaram pela morte biológica e não sabem,
aí estão como se fossem paracomatosos na dimensão extrafísica, não sabem que dessomaram, estão no estado de psicose pós-mortem, ou com consciência intrafísica esteja necessitando de algo. Por que nós chamamos de interassistência? Sempre que nós vamos ajudar alguém, nós também somos ajudados. Ou seja, a assistência é um movimento de duas vias. Então nós não achamos que nós estamos ajudando somente, nós estamos ajudando e nós estamos aprendendo algo. Mesmo que seja uma condição que você não tem aquele problema, você já até superou. Quando você ajuda aquela pessoa, você vê uma outra raiz da existência daquele problema. Então você ampliou a lucidez sobre aquele desequilíbrio, aquela patologia. E assim é o movimento de interação que nós temos de interassistência. Outro benefício, superação do medo da morte, que é chamado de tanatofobia. Então, a tanatofobia, ou o medo da morte, é uma das bases de vários tipos de fobias da humanidade. Ou seja, a necessidade de nós mantermos a nossa sobrevivência. E a pessoa pensa que ela tem que manter a sobrevivência por quê? Ela acha que ela é o corpo físico. Então ela quer manter seu corpo a todo custo. E ela tem medo de morrer, porque ela não sabe o que acontece depois da dessoma. Então, superação do medo da morte. Pesquisas extrafísicas. Eu dei um curso, que é o curso integrado de Posiciologia, que é um curso regular dentro da instituição, a gente depois vai falar das datas que tem aqui em Foz. Eu tive a oportunidade de dar aula para 2 investigadores. E eles trabalhavam num setor da polícia em São Paulo, que eles faziam investigações de pessoas desaparecidas a partir da projeção consciente. Ou seja, eles investigavam. Por que eles chegaram ao instituto? Porque existia uma moça, que era uma parapsíquica, que tinha muita facilidade de sair do corpo, então ela saía do corpo, eles davam algum elemento de rapport, de conexão com a pessoa, uma foto, um objeto da pessoa, e ela ia buscar onde que essa pessoa estava. E ao sair do corpo, ela começou a ver situações que ela não sabia como lidar, ela não tinha autodefesa energética. E eles foram procurar e conheceram a nossa instituição, foram fazer os cursos, aprenderam a trabalhar com o estado vibracional, a fazer autodefesa energética, a manter o ambiente mais equilibrado. Então, esse é um tipo de benefício também, fazer pesquisas extrafísicas de pessoas desaparecidas, visitar comunidades extrafísicas mais avançadas, ter novas ideias, ter acessos a lembranças de vidas passadas e recobrar o curso intermissivo. Só esse tema é uma outra palestra de 2, 3, 4, 5 horas. Ou seja, é um tratado. O que nós viemos fazer aqui? De onde que eu vim? De onde eu vim? Será que eu me preparei para fazer alguma coisa nessa vida? Muitas pessoas têm a sensação de que elas têm algo a cumprir. Ou seja, elas têm assim um senso de missão, elas falam, eu tenho alguma coisa a fazer, mas eu não sei o que é. E acontece que elas ficam tateando como se fosse no escuro, né? Ela vai em uma coisa, busca uma coisa, não é bem aquilo. Ela busca outra coisa, não é bem aquilo. Ela vira o que nós chamamos de buscador borboleta. Você já viu uma borboleta? Ela pousa numa planta, ela pousa na outra, ela pousa na outra, mas não fixa em lugar nenhum. Só que vai chegar num momento evolutivo que essa consciência vai ter que sair desse ponto de buscador borboleta e ela vai ter que se fixar para entender mais profundamente a si mesma. Isso que ela está buscando é o que é chamado de programação existencial, a PROEX, programação existencial. Tem um livro que ele é bem simples, bem inicial para quem quiser entender esse contexto, que é esse livro aqui, se chama Nossa Evolução. Esse livro, Nossa Evolução, de autoria do professor Valdo Vieira, ele faz uma série de questões com respostas. Então ele fala assim, quem é você? Você é uma consciência extrafísica, que tem uma procedência extrafísica. O que é uma procedência extrafísica? Aí ele encadeia outra resposta. O que você fez na procedência? E assim vai falando a respeito de quem sou eu, para onde vim, para onde vou, o que eu faço aqui. Outro livro interessante para quem quiser entender de PROEX é esse aqui, ó, Manual da Programação Existencial. Ou seja, é um livro que propõe técnicas para que você saia desse processo de ficar tateando no escuro. O que eu vim fazer aqui? Eu tenho um cheiro de que eu tenho que fazer alguma coisa. E passe a aplicar uma técnica para você compreender melhor a você. Para você saber se você está no rumo da sua programação existencial ou não. O que você precisa fazer para consertar isso? Para você identificar a sua programação existencial. E existe hoje uma instituição específica para isso também. Então, quem quiser depois pode dar uma olhada no livro ou adquirir o que vai ajudar nesse sentido. E esse movimento de técnica para você se autocompreender, para você entender melhor a sua programação existencial, é o que nós chamamos de autopesquisa. Ou seja, você pesquisar a você. Vamos voltar lá no início. O que nós falamos? Que a consciência é objeto de pesquisa, ela é um laboratório e ela é a própria investigadora de si mesma. Não foi isso? Então, esse é o paradigma consciencial. O paradigma consciencial tem como uma das suas ferramentas, na técnica, a autopesquisa. Ou seja, ampliar o seu nível de autodiscernimento.
teático. Mais um conceito novo para vocês. Teático. Teoria mais prática. Então, o que nós procuramos fazer dentro da conscienciologia é estudar a consciência sob o ponto de vista teático. Levantamos as teorias, mas damos técnica para que a pessoa tenha a prática. Isso é teática, a união da teoria e a prática. Do ponto de vista cosmoético, no sentido de encontrar a sua motivação de vida, o seu sentido de vida, a sua proetis. Tá? Então, esses são alguns dos benefícios da projeção consciente. Alguém quer fazer... Pois não. Está chegando. Dentro da minha tese da faculdade, eu li um livro, Quem Ama Não Adoece, que fala sobre doenças psicossomáticas, né? O IPC estuda a questão das doenças psicossomáticas também? Olha, na verdade, o que vai acontecer? O enfoque que a gente dá para o processo de doença, ele transcende a questão psicossomática. Porque a questão psicossomática, ela bate no psicossoma, mas não com a visão que nós estamos falando, que ele é um veículo extrafísico, multiexistencial, etc. e tal. Nós ultrapassamos essa visão. E existe uma instituição especializada que é em consciencioterapia, que é a OIC, ela tem sede aqui em Foz do Iguaçu. Consciencioterapia. E ela estuda, então, o aspecto da doença sob essa visão multidimensional, multiexistencial, que tem vários veículos, vários corpos. Então, o enfoque que nós damos é esse, ultrapassa o processo comum da doença como lição, que é um livro que também tem a doença como caminho, né? Ou seja, que a pessoa aprende. Porque leva em consideração que nós somos seres multiexistenciais, que nós temos muitas vidas, temos muita experiência, e o que nós precisamos fazer é adquirir, trazer à tona na nossa memória os nossos traços fortes, aquilo que nós desenvolvemos ao longo das nossas várias vidas, para superar aquilo que nós ainda não conseguimos superar, que são os nossos traços fardos. Então, traço forte, nós chamamos de trafor. Traço fardo é o trafar, aquilo que para você ainda não conseguiu superar. Seria uma evolução espiritual? É a evolução consciencial. Ou seja, o que as pessoas chamam de espiritualidade, nós chamamos de consciencialidade. Ou seja, é muito mais amplo, é mais complexo. É a pessoa conseguir ver essas diversas matizes da sua consciência sob um ponto de vista racional. Não adocicado, sem o processo místico, sem o processo imaginatório, mas do ponto de vista científico. Tá bem? Seguimos? Podemos? Então, ok. Antes de a gente convidar vocês para as nossas atividades, eu gostaria de saber, dentro do que eu queria contribuir, como nós falamos, é um espectro do assunto, né? Tem um tratado aqui a respeito da ciência projeciologia, a gente procurou pensar algumas informações que pudessem criar uma linha lógica de raciocínio para quem viu essa pergunta. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo, se interessou em saber, e agora eu gostaria de abrir para ver se vocês têm mais alguma questão, alguma colocação específica, ou se alguém que está nos assistindo aí online quer também fazer alguma pergunta. Pois não. Ok. Então ela perguntou que ela gostaria de saber a diferença ou a relação entre o espiritismo e a conscienciologia. Então vamos pegar, para te responder, se eu fazer uma analogia. A gente sabe que para estudar qualquer coisa, você pode ter uma forma de enfocar esse estudo. Então se eu perguntasse para vocês, nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, qual é a explicação que se dá para a existência das cataratas? Acho que quem é de Foz já ouviu a história, né? Que então existe lá uma índia muito bonita chamada Naipi, e aí existe um índio que se apaixona pela Naipi, que é o Tarobá. Existe um deus Eniboici que ia se casar com a Naipi. O Tarobá vai lá, rouba a Naipi do deus Eniboici, ele fica furioso, entra no meio da terra, se retorce e gera as cataratas. Essa é a explicação que os indígenas davam para o surgimento das cataratas. Esse viés é um viés o quê? Mitológico, podemos dizer folclórico, ou até se caminhar um pouco mais, religioso, dentro das crenças, do conjunto de crenças desse grupo. Agora, se nós pegarmos o ponto de vista da ciência, nós vamos entender que as cataratas se formaram como? A partir de uma série de formações geológicas ao longo dos milhares de anos que chegaram a gerar esse patrimônio da humanidade. Então, o fato é o mesmo, as cataratas.
O enfoque que foi dado são diferentes. A ciência vai explicar sobre o viés da racionalidade, do questionamento, da investigação, da sistematização do conhecimento. O que a conscienciologia propôs? Estudar a consciência, que é um princípio consciencial que está em evolução, sob o ponto de vista racional e científico. O Espiritismo estuda a consciência, quando ele fala estuda o espírito, estuda sob o ponto de vista religioso. Então, isso faz diferença para o nosso entendimento. Eu entender ou acreditar que as cataratas se formaram em função do Deus Embaixi, que se retorceu no meio da terra e formou as cataratas, é um nível de entendimento. E tem pessoas que acreditam nisso. Nós temos que respeitar que é um momento evolutivo. Mas, no meu caso, eu não preciso mais disso. Eu prefiro compreender quais foram as erupções, em que período que isso gerou e que gerou toda essa sedimentação. Então, a relação é que nós estudamos o mesmo objeto de pesquisa, sob pontos de vista totalmente diferentes. Estudamos a consciência sob ponto de vista científico. Há religioso e não místico e não esotérico. Okay? O fenômeno é o mesmo. Sair do corpo é o que as pessoas conhecem também como viagem astral. Só que você olhar como viagem astral e estudar por um viés místico, você vai ter um entendimento. Você estudar pelo viés científico, você vai abrir uma série de outros horizontes devido à racionalidade. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ok? Eu gostaria de informar aqui para vocês, de convidá-los a participar. Quem se interessou por essas abordagens, quer aprofundar esses conteúdos, nós temos um curso onde nós estudamos material didático a esse livro, né? O aluno ele chega, você vai fazer algum curso e tem um material didático. O material didático do CIP, que é o curso integrado de Projeciologia, é o tratado Projeciologia. Nós vamos ver ao longo desse curso, que tem 20 aulas, as principais sessões desse livro. Só que nós vamos ver esse livro não só do ponto de vista teórico, nós vamos ver do ponto de vista teórico e prático. Então nós temos 20 aulas, cada aula tem 2 horas e meia. Nessas 2 horas e meia, o professor vai discutir um assunto, um cronograma programático do curso, e na última meia hora é destinado para fazer aquelas técnicas de mobilização energética que eu falei. Então nós vamos ensinar o aluno a circular a energia, a exteriorizar as energias, a absorver energias e a fazer uma série de outras manobras com o energossomo. Então, essa é uma característica. A outra característica é que, para atender o princípio da descrença, o que nós fizemos? Colocamos 2 técnicas projetivas nesse curso. Então, vai chegar uma etapa do curso que nós vamos colocar no colchonete. As pessoas já vão ter tido conhecimento, vão estar sabendo trabalhar com energia e elas vão aplicar uma técnica projetiva para sair do corpo. Então, são 2 aulas com técnicas projetivas e mais uma aula de vídeo debate, onde a gente pega um filme para debater os fenômenos que passam nesse filme. E aí a gente vai ver como que a nossa visão se amplia, observando até a própria divulgação que o cinema vem fazendo em torno desses fenômenos. Então, a nossa próxima turma vai ocorrer no dia 8 de junho, vocês têm aí na pasta de vocês, a gente deixou impresso nesse material, e a segunda turma vai ser dia 13 de junho. Tá? Então, quem tiver interesse, procure os nossos colaboradores, pegue mais informações. Nossa sede fica no centro, nós temos uma sala de aula no centro, ali próximo a Paraguaçu, tem o nosso endereço também, o nosso telefone, e vale a pena investir em aprofundar e entender um pouco mais. O outro curso que eu gostaria de convidar vocês a participar é um curso que eu vou estar ministrando, vou estar como professor, vai ocorrer no dia 21 de junho. Esse curso chama-se Princípios Práticos para a Evolução. Então, ele é um curso de 6 horas, começamos às 9 da manhã, vamos até às 17, então vai ser um domingo isso, aonde nós vamos caminhar com essas ideias da conscienciologia, discutindo esse contexto. Quem sou eu, para onde vim, para onde vou, o que eu faço aqui. E vamos também aplicar técnicas energéticas, ou seja, para a pessoa vivenciar o que é esse estado vibracional, o que é exteriorizar energia, o que é absorver energia, o que é fazer autodefesa energética. Então, é um curso bem acessível, tem somente 6 horas, no domingo a pessoa faz, e ela vai ter um panorama dos objetivos da conscienciologia, da praticidade da conscienciologia na sua vida e dos benefícios que você pode ter aplicando essas técnicas. Então, esses são os 2 convites que eu gostaria de fazer. Opa, temos uma pergunta aqui. E temos uma pergunta lá do Rio Grande do Sul, do Sérgio. Ele pergunta se à medida que ele envelhece, se à medida que envelhece, o soma diminui a facilidade para dominar a projeção? Essa é a pergunta. Ótimo. Isso nos traz um paradoxo que nós estudamos
no CIP, no curso integral de Projeciologia, que existe uma série de paradoxos da projeciologia. Um deles é que quando nós somos mais novos, estamos menos influenciados pelo contexto social, menos, vamos dizer, associado com o corpo físico, com a imagem de que eu sou esse corpo, nós temos muitas vezes mais facilidade de sair do corpo. Só que em função da juventude, tem mais impulsividade, menos maturidade e tranquilidade para refletir sobre a projeção. Às vezes a gente vê muita gente que chega já na maturidade da vida, mas quando eu era mais novo eu tinha muitas saídas do corpo. Eu saía, mas não dei valor. Quando a pessoa tem mais idade, que o corpo então vai envelhecendo, vai ficando mais difícil dela sair do corpo, sim. Ela vai tendo uma série de outras condições que dificultam. Mas quando essa pessoa tem projeção, ela tem mais maturidade para aproveitar o experimento. Então isso é um paradoxo, ou seja, vale a pena investir em aplicar técnicas projetivas, em dominar isso, porque o seu nível de maturidade hoje, ele é muito maior. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Existe isso, e se ele não fez o nosso curso, a gente indica ele a fazer lá em Porto Alegre. Tá bem? Pessoal, mais alguma questão? Se não, pois não. Que a gente nunca foi assim. E depois a gente acorda, lembra daquele lugar, a gente nunca foi, a gente dorme de novo, volta a sonhar com o mesmo lugar. Significa que saiu fora do corpo? É uma hipótese muito válida. Ou seja, isso é chamado de projeção recorrente. É lógico que nós também temos o sonho recorrente. O sonho é a projeção. No curso a gente tem uma aula que a gente explica vários estados alterados de consciência para a pessoa saber distinguir o que é sonho e o que é projeção, o que é devaneio, o que é projeção, o que é alucinação, o que é projeção, que são todos estados distintos. Mas ocorre sim de nós termos projeções consecutivas. Estamos no local, por algum motivo nós voltamos para o corpo, acordamos, lembramos, voltamos a relaxar, saímos e continuamos aquele trabalho que está sendo feito. Isso pode ser sim uma projeção. Tá? Aí a gente indica a pessoa a entender mais a energia para ver outros aspectos que vêm junto com os efeitos quando a pessoa tem a projeção. Soltura do corpo energético, banho energético pós-projetivo, tem uma série de outros sinais que podem corroborar para a pessoa se isso só foi um sonho repetitivo ou se foi uma projeção consecutiva, que ela voltou para o corpo, saiu de novo e assim vai. Se você pegar esse livro Projeções da Consciência, sabia que o professor Valdo Vieira relata várias projeções assim, que ele saiu do corpo, estava fazendo alguma coisa, voltou, depois saiu novamente, continuou a atividade, voltou, às vezes voltou porque o braço estava mal posicionado, isso começou a incomodar, então volta, ajeita o corpo, relaxa, sai de novo, então isso é possível sim, tá bem? Bom, eu acho que o meu time aqui, on the dot, um ponto, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, convidá-los a conhecer os campos de Conscienciologia, a Cognópolis, o IPC, nós temos uma sala aqui no centro, onde vamos desenrolar essas atividades. Quem quiser maiores informações também, quem está no Brasil nos assistindo fora, entre em nossa página www.ipc.org, lá vocês vão ter as atividades do Brasil como um todo, inclusive as nossas atividades aqui de Foz do Iguaçu. Nós temos palestras gratuitas todos os sábados, às 15 horas, com temas variados sob o ponto de vista da Conscienciologia. Quero estender esse convite e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Obrigado. Agradecemos ao professor Marcelo Silva pelas suas explanações e a todos os presentes. Todo mundo já preencheu a ficha de cadastro, colocou na caixa, que a gente vai fazer o sorteio primeiro do arranjo de flores, depois do livro Projeções da Consciência e, por último, o tratado Projeciologia. Os nossos voluntários estão por aí. Quem está com a fichinha na mão, levanta assim para o pessoal pegar, que a caixa está chegando até a frente. Enquanto isso, pessoal, gostaria de enfocar o nosso endereço em Foz do Iguaçu, é Rua Rui Barbosa, número 820, sala 804, no condomínio executivo Foz Executive Center. Fica ali na Rua Barbosa, entre a Avenida Brasil e o Almirante Barroso. É o prédio da GVT, o prédio do CIE, que o pessoal conhece bastante. Vamos para o sorteio. Eu
Gostaria de convidar também a todos os voluntários que participaram na organização, né, dessa palestra, na ajuda aí, que permanecessem no local ao final desta, tá?